Você já percebeu que quando as coisas começam a dar certo, você desiste? Pois é, isso não é por coincidência, isso na verdade se chama autossabotagem. E isso é mais comum do que você imagina. Quando as coisas realmente começam a fluir, as pessoas começam a te elogiar, você vê as coisas acontecendo, seu plano saindo do papel, mas do nada parece que aquilo te consome e você tem aquela sensação de medo, uma sensação de fracasso. E se não der certo? Mas eu não sou a melhor para estar fazendo isso. E você começa a colocar vários obstáculos no seu caminho. E naquele momento você paralisa e desiste. E não é um desistir assim, eu vou desistir. Não, não. A gente vai tirando as mãos aos poucos e vai abandonando aquele projeto. E quando você menos espera, as pessoas perguntam: e aquele projeto? E você fala: então, não deu certo. Mas na verdade não é que não tenha dado certo. É que aquela ideia ficou tão gigante para você que você ficou com medo de não suportá-la, de você não conseguir executá-la com tamanha perfeição, ou enfim, tantos outros obstáculos que a gente coloca, desculpas que a gente coloca para não realizar os nossos sonhos. E é claro que isso é inconsciente, né, gente? Isso não é uma coisa que você para e pensa no seu dia e fala: tô desistindo por causa disso. Não, é inconsciente por conta do medo. Oi, eu sou Bruna Perrova, seja muito bem-vinda nesse canal. Esse é o nosso Momento Empreendedora. Sem máscaras, sem fórmulas, apenas uma conversa real de empreendedora para empreendedora. Eu tô sabendo, você já começou muitos projetos e não terminou? Bem-vinda ao clube, eu também. Eu quero falar aqui de 5 tipos de autossabotagem. Eu tenho certeza que você vai acabar se identificando com alguma das 5, ou que nem eu, as 5, mas sempre tem uma que acaba se sobressaindo. E é importante você entender como que isso acontece, porque a partir do momento que a gente entende o que acontece aqui dentro, a gente consegue identificar o gatilho, a gente consegue identificar aquele sentimento de medo, aquela ansiedade, e a gente consegue direcionar esse sentimento para o lugar dele, que não é na nossa cabeça. Então é importante você entender isso, e autoconhecimento é libertador. Então o primeiro tipo de autossabotagem é o tipo de autossabotagem do procrastinador, que é, você sabe que você precisa fazer aquilo, mas você deixa para depois, você deixa para amanhã. E aí tem vários tipos, né? A gente pode estar falando de pessoas que precisam de uma certa adrenalina para engrenar no projeto. Sabe quando tá faltando um mês para fazer, mas parece que você não sente aquela motivação para fazer? Parece que você precisa esperar o dia anterior para entregar aquela tarefa, e aí sim parece que tudo deslancha e você faz a atividade em 5 minutos? Pois é, então esse é um tipo de autossabotagem que a gente faz justamente como se a gente precisasse de um estímulo maior, uma pressão em cima da gente para que a gente realmente consiga fazer aquilo. Então, é bem comum isso na verdade. O segundo tipo de autossabotagem é a autocrítica excessiva. Gente do céu, como que a gente se critica? A gente tem um projeto lindo, maravilhoso, a gente já pensou nele, só que em algum momento você começa a olhar para dentro de você e você começa a ver todos os seus defeitos. Você começa a evidenciar tudo aquilo que você não tem. Você evidencia que você não tem o recurso necessário, que você não é bom o suficiente, que você não tem habilidade, e você começa a colocar um monte de defeitos. Você começa a se criticar, se colocar numa posição como se você não tivesse nada para oferecer, que aquilo não vai dar certo, porque você não é a pessoa certa para aquilo dali. Sendo que no fundo, você sabe que você consegue, mas é uma forma do seu cérebro, como eu falei no início, de se proteger. Uma forma dele falar: não, você consegue, mas vamos poupar energia? E aí você faz isso. Então, a autocrítica excessiva é um dos pontos mais horríveis que a gente tem nesse processo. Se colocar em uma posição de vulnerabilidade gigantesca, sendo que tá tudo bem. A gente realmente não é perfeito, a gente não vai ter tudo que a gente quer na hora. E às vezes a gente vai ter que começar assim, que nem eu tô fazendo aqui, sem um microfone adequado, sem uma câmera legal, simplesmente com aquilo que a gente tem, e tirar aquele sonho do papel, e quando for oportuno, a gente vai aprimorando. E junto da autocrítica excessiva, aparece a tal da comparação. Sempre a grama do vizinho é mais verde. E aí você, além de você se colocar numa posição
lá no chão, já não bastasse isso, você começa a se comparar com fulano, com ciclano, com beltrano, porque fulano é melhor, porque fulano fala melhor, porque beltrano tem isso e eu não tenho, e você se coloca numa posição de comparação com outras pessoas. E eu sempre falo, é muito injusto a gente se comparar tanto com o outro quanto com nós mesmos. Primeiro, porque o outro, ele também passou por processos que você não sabe como foram. Nas redes sociais, tudo é flores, mas existe um processo por detrás. Eu sei que não cabe para todo mundo, mas vamos deixar passar nesse sentido. Mas também é uma injustiça com nós mesmos, porque a gente sabe do lugar que a gente veio. A gente sabe se a gente teve privilégios ou não teve, quais privilégios a gente teve, se a gente não... A gente sabe que às vezes a gente não tinha muito. Então a gente se coloca numa posição de comparação que é irrealista. Então não se compare com ninguém, não compare o seu processo com o de ninguém. A gente pode se inspirar, a gente pode se espelhar em pessoas, mas se comparar não. Se for pra gente se comparar, que a gente se compare com o nosso eu do passado. Mas com outra pessoa, a gente usa ela apenas como inspiração. E se você não consegue usar o outro como inspiração, é melhor então que você primeiro amadureça, para que depois você consiga se envolver com outras pessoas e fazer com que a história de sucesso delas seja uma motivação para você e não uma forma de você se autoflagelar. De todos, o que eu realmente vejo que para mim é o meu maior gatilho em relação à autossabotagem é o nosso quarto tipo de autossabotagem, que é o perfeccionismo. A gente querer esperar estar 100% pronta, ter 100% dos recursos, estar 100% equipada, não vai acontecer. Raras as vezes a gente vai estar com tudo favorável ao nosso projeto. Raras as vezes. Na maioria das vezes, nós não vamos ter os recursos que nós queremos, a gente não vai ter as habilidades 100% que aquilo dali exige e tá tudo bem, porque perfeito. Quem que é perfeito? Só o nosso Senhor. A gente meros mortais. A gente faz com aquilo que a gente tem, da forma que a gente pode, no momento que a gente pode. A gente às vezes vai ter que se reinventar para fazer. Aqui para mim é um desafio. Porque por muito tempo eu pensei, eu quero gravar, eu amo gravar vídeos, eu amo conversar, eu amo transbordar aquilo que eu tenho vivido e compartilhar com outras pessoas aquilo que tem me ajudado. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto de fazer de forma natural. Os meus amigos sabem disso, eu falo demais se for para falar de assuntos como esse. Mas o meu maior empecilho aqui era a falta de equipamentos. Eu não tenho um microfone, eu não tenho uma boa câmera, eu não tenho um iPhone, um ring light. Aqui o tripé tá improvisado. Essa é a minha chance de vencer o meu perfeccionismo e tentar fazer com aquilo que eu tenho, o que eu desejo fazer. E o que a gente precisa colocar em mente é o que é mais importante. É importante a estética nesse caso? Claro que é importante. A embalagem de um produto é importante. Mas o que realmente vai surpreender, o que realmente vai agregar, o que realmente é importante em tudo isso, sempre vai ser o conteúdo. Então, se você tem um bom conteúdo, isso vale para produto físico, ou aqui no sentido mesmo de informação, sempre vai se sobressair, porque não adianta nada um produto horrível dentro de uma embalagem bonita. O mais importante sempre vai ser aquilo que você tem para oferecer na sua essência. Então, seja você mesma. Ofereça aquilo que você tem de melhor, que é o que já nasceu com você. E por último, a autopunição. Parem de se punir, gente. A gente tem essa necessidade de ser o nosso próprio juiz, parece. A gente se coloca numa posição miserável e além da gente se colocar naquela posição de autocrítica excessiva, de ver todos os nossos defeitos, de evidenciar tudo aquilo que a gente tem de ruim, e sim, a gente tem coisas de ruim em nós, ainda assim, a gente ainda se pune e a gente se sente culpada por descansar muitas vezes. Às vezes você passou o dia inteiro trabalhando, estudando, fez almoço, cuidou de criança, saiu, voltou, fez tantas coisas, mas talvez você não conseguiu fazer alguma dessas coisas. E aí, deu 9 horas da noite, você sentou no sofá e você, né, como a gente vive nessa era da tecnologia, tá ali, ó, rolando no Instagram, vendo story,
E aí você se depara com stories do tipo, terceiro turno, a pessoa foto do computador, foto trabalhando, foto fazendo isso, foto fazendo aquilo, e você se sente culpada por estar descansando, sendo que o seu dia foi muito puxado também. E aí vem aquela sensação, eu poderia estar trabalhando. Ah, enquanto uns dormem, outros trabalham. Frases desse tipo, porque de nada adianta a gente conquistar uma vida, uma liberdade financeira, geográfica, se for para perder a nossa sanidade mental, se for para perder a nossa dignidade. Devagar a gente também chega aonde a gente precisa chegar. Se você tem pressa, tudo bem, você vai pagar o preço para que você alcance mais rápido tais resultados. Mas esteja ciente do que você estará perdendo nesse processo. Eu, Bruna, não estou disposta a isso. Eu valorizo muito meu descanso, eu valorizo muito meu tempo de lazer e a minha família, porque eu já tive muitos anos quebrando a cara e negligenciando o meu tempo de descanso, e eu sei para onde isso me levou. Nem sempre pessoas que estão dispostas a pagar esse preço, de fato estão dispostas, porque quando chega a conta, elas percebem que o preço era muito alto. E eu vivi isso em várias fases da minha vida. Mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então comenta pra parte 2 que eu vou trazer aqui uma das minhas histórias de fracasso, na verdade, de desistência, e como que eu fiz pra superar isso. Eu quero trazer um passo prático de como se libertar da autossabotagem. Comenta esse vídeo, manda para aquela sua amiga empreendedora que tem essa dificuldade de engrenar os projetos e se inscreva no canal, curta esse vídeo, que isso vai nos ajudar a crescer e alcançar outras empreendedoras. Até o próximo vídeo.